Boa tarde a todos. Eu quero aqui dar as boas-vindas, né, na continuidade do nosso Dia do Advogado aqui no mês da advocacia da ASP, que teremos o painel Direito Penal, Atualidades e Futuro, aqui com a presença do Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, da Flávia Raal e do Dr. Alberto Zacarias Toron, a quem eu agradeço desde já em nome da ASP pela participação, por terem aceito o nosso convite, e digo que é uma grande honra para mim estar aqui, dividir essa mesa ainda virtual, quem sabe logo teremos uma presencial com tão ilustres pessoas, né? Ilustres advogados que representam muito bem a nossa classe e principalmente representam muito bem a atuação do advogado criminal, né? E então, aqui sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para a Flávia Raal, que ela é advogada, mestre e doutora em processo penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professora do curso da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, do qual foi presidente de 2008 a 2010, ex-conselheira da ASP e fundadora do Innocence Project Brasil. Além disso, a Flávia, eu posso aqui dizer que é talvez uma das precursoras, né, aqui no direito penal, das advogadas criminalistas. É uma advogada que eu admiro demais e tenho certeza que inspira a todas nós, né, que começamos e que hoje as mulheres já têm muita participação na advocacia criminal. Flávia, passo a palavra para você. Muito obrigada, Paula, agradeço o seu carinho, a sua gentileza comigo, quero dar boa tarde a todas e todas, dizer que, mais do que alegria, eu sinto hoje uma profunda emoção de estar aqui no Dia do Advogado, nesse evento da Associação dos Advogados de São Paulo, associação da qual eu tive a honra de ser conselheira, e que, quanto mais o tempo passa, mais se torna fundamental na vida, no cotidiano do profissional da advocacia, e dizer que essa emoção só aumenta, né? Só me faz ainda mais nervosa até por estar aqui, porque eu divido essa fala com essas duas grandes figuras incríveis da advocacia criminal, inspiração para mim, Alberto Zacarias Toron e Antônio Cláudio Maris de Oliveira, de quem eu ainda tenho a honra de ser amiga, o que para mim realmente é extremamente especial, né? Pensando um pouquinho sobre o que eu queria falar nesse dia, né, nesse momento que é importante de falar sobre a advocacia para advogados, eu diria assim que a importância da atuação da advocacia para a sociedade e na sociedade, para mim, ela é óbvia, porque a história da advocacia é a história da construção da democracia, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro de um advogado que veio aqui falar também nesse evento, que é o José Roberto de Castro Neves, em que ele escreveu um livro sobre como os advogados salvaram o mundo, né? E é muito interessante como ele faz um apanhado de momentos históricos nos quais a realização de grandes feitos foi afetada ou mesmo conduzida por grandes profissionais da advocacia. Do direito romano, as revoluções francesa, americana, protestante, ele vai passando por essa construção histórica de um caminho que foi marcado por grandes figuras humanas que eram advogados, ou advogados que eram grandes figuras humanas, né? E ele cita Rui Barbosa, né? Cita Ulisses Guimarães, eu traria também Luiz Gama como uma grande referência de advogado aqui no Brasil para todos nós. E os advogados, nessa construção histórica, foram fundamentais para que as pessoas, os indivíduos, fossem vistos como sujeitos de direitos. E mais do que isso, né, os advogados são os grandes protetores, aqueles que lutam pela liberdade, buscam segurança social, buscam construir um Estado de direito e a perspectiva de uma sociedade mais justa, né? Daí ele dizer que os advogados mudaram o mundo, sem exagero ou erro, na minha opinião. Porque o advogado, ele é garantidor de garantias e ele é autonomamente uma garantia também, né? O advogado, e aí eu falo do papel de advogada criminalista,
é aquele que necessariamente toma o partido de alguém ou de alguma coisa. Ele não é e nem pode ser o julgador da pessoa, né? Então, desde cedo, quem atua na área criminal aprende a não fazer juízos de valor. Ao contrário, a se desprender desses juízos para conseguir se colocar no papel do outro, para olhar as circunstâncias, olhar o fato, olhar a vida com o olho do outro, né? Eu sempre gosto de lembrar que no Auto do Compadecida, do Ariano Suassuna, eu acho super tocante quando ele promove ali um julgamento e ele escolhe para o papel do advogado Maria, né? Já para o papel do acusador, ele escolhe um outro personagem não tão nobre assim. Porque o advogado, em especial o criminalista, é essa pessoa, né, que exerce a fala pelo outro, que dá voz àquela pessoa que sofre o processo ou que sofre uma investigação criminal. E acho que, para isso, o advogado tem que ser corajoso, o advogado tem que ser ousado, e o advogado tem que, muitas vezes, desafiar o contexto social no qual ele está inserido, né? Eu tive a sorte de começar a trabalhar na área criminal com um grande advogado, um exemplo para mim, que é o Arnaldo Malheiros Filho, foi meu mestre e a minha referência. O Arnaldo, que sempre foi apaixonado pela profissão e firme, muito firme nas convicções que ele tinha sobre o papel do advogado, ele atuou na época da ditadura militar, ao lado de um outro grande nome da advocacia brasileira, que é José Carlos Dias. E eles enfrentavam naquela época, né, assim como o Maris pode contar que enfrentou, uma situação de obscurantismo e autoritarismo muito grande. Mas, ainda assim, em 2009, quando a gente começou a enfrentar a discussão sobre a questão, né, de trânsito em julgado das decisões condenatórias, o Arnaldo, o Toron, o Maris, eles publicaram um artigo em que eles diziam o seguinte, que apesar da ditadura ter sido um período de muito desafio para o advogado criminalista, era mais fácil naquela época, isso em mais difícil em 2009, e eu diria ainda mais em 2021, porque enquanto na ditadura, né, os advogados tinham que enfrentar a tropa, em 2009, como em 2021, a gente tem que continuar enfrentando a turba. Então, ainda que sem mortos e desaparecidos, a gente vive hoje um momento em que é muito importante ter a força e a coragem desse enfrentamento. E eu diria isso, quer dizer, a minha trajetória profissional como advogada criminalista, ela foi marcada por grandes figuras. E eu tenho a honra de estar ao lado de duas delas hoje. Então, quando eu penso em Antônio Cláudio Maria de Oliveira, eu penso num símbolo do advogado que combate a injustiça, que exerce a sua profissão com coragem e destemor, que participou de todos os grandes momentos da história criminal recente, seja do caso Collor, do Mensalão, da Lava Jato, ou nas pequenas causas menos conhecidas do dia a dia, né? É uma referência nessa luta pela liberdade e na defesa dos direitos individuais. Alberto Zacarias Toron é um advogado que deixa marcas relevantíssimas pelos caminhos que ele trilha, né? Uma atuação que é muito simbólica para todos os advogados. É um grande exemplo, por exemplo, ele é o que eu chamaria de porta-bandeira da defesa do habeas corpus, que é esta garantia tão essencial, um dos pilares da democracia, né? Então, a construção da história da advocacia, né? Os acréscimos que a advocacia criminal traz para a sociedade moderna, para uma sociedade que se queira ver como Estado de Direito, precisa de figuras como Antônio Cláudio Maris e Alberto Zacarias Toron. São advogados que impuseram barreiras fundamentais para conter um retrocesso que a prática profissional e a aplicação do direito penal vem sofrendo, e que são fundamentais para que a gente possa olhar, né, a perspectiva do direito penal com muito mais positividade, né? Então, não são raros e não foram raros os momentos em que a classe dos advogados criminalistas gerou mudanças positivas do ponto de vista de legislação penal e processual penal. Assim como não foram raros os momentos em que os advogados criminalistas criaram mudanças
absolutamente essenciais no olhar que os tribunais e que a Suprema Corte, né, têm ou tinham para determinadas questões da área penal. Eu volto a falar, por exemplo, né, dos vários movimentos que a interpretação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória já teve no nosso ordenamento jurídico. Então, se em 2009 o Supremo Tribunal Federal teve que reafirmar, né, o óbvio, aquilo que diz a Constituição, é que a sentença penal condenatória só vai transitar em julgado quando definitiva, isso não impediu que, em 2016, mais uma vez, a gente tivesse que enfrentar uma grita por uma execução provisória da sentença condenatória, o que foi reafirmado ou revisto naquele momento pelo Supremo Tribunal Federal. E quem foi que conseguiu reverter esse movimento do Supremo, né, na minha opinião, de retrocesso absoluto nesta questão tão essencial? Foram os advogados, que se surgiram contra esse remendo jurisprudencial, né, criado a partir de um clamor público que grita constantemente pelo fim de uma impunidade, né? Foram os advogados que, levantando-se aí contra esse retrocesso jurisprudencial, conseguiram fazer uma nova reversão dessa questão pelo julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que, mais uma vez, vem trazer ao texto constitucional o significado que ele efetivamente tem. Tem um outro aspecto que me parece acompanhar o caminho do advogado criminal e que também é fruto de uma luta da advocacia, que, do ponto de vista criminal, é fundamental, que é a possibilidade de se acessar autos, né? Isso não há direito de defesa que se faça minimamente possível enquanto o advogado não consegue saber o que existe contra o seu cliente. Não há autodefesa possível enquanto uma pessoa investigada ou processada não consegue saber o que existe contra ela. Mas essa obviedade não impediu momentos muito duros para a advocacia criminal, nos quais o combate contra os famosos crimes de colarinho branco justificavam, no olho das autoridades, a existência de inquéritos totalmente sigilosos. E quem foi que se insurgiu, mais uma vez, contra essa violência nos direitos e garantias individuais e na atuação do profissional do direito? Foram os advogados, que impetraram habeas corpus, que gritaram contra essa ilegalidade e que acabaram por gerar a edição, né, da súmula vinculante número 14. Aí eu faço mais uma vez um registro da importância da atuação do Toron, que naquela oportunidade era conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e capitaneou essa iniciativa, né? Mas que foi uma iniciativa reforçada por esse movimento dos advogados, né? Que acabou também por gerar uma alteração no Estatuto da Advocacia e um acréscimo importante ao artigo 7º, né? De forma a respeitar ainda mais a atuação do profissional, garantindo a ele caminhos básicos de conhecimento que possam, né, possibilitar que ele defenda os seus clientes com a amplitude que a Constituição quer. É o advogado criminalista atuando contra a maré, mas com firmeza na defesa dos pilares democráticos. Um pouco mais recentemente, a gente vivenciou a Operação Lava Jato, né? E no auge da Operação Lava Jato, foi mais uma vez preciso que o advogado criminal se mantivesse muito firme na defesa dos direitos e garantias individuais, muito convicto do seu papel de construtor da democracia, né? Dentre as muitas ilegalidades que essa nova realidade processual trouxe, sob, mais uma vez, a moldura de que era necessário, indispensável combater a corrupção, o advogado viu-se transformado uma vez mais em algoz, né? Por quê? Porque é ele que se coloca ao lado de quem simboliza tudo aquilo que a sociedade, né, pretende combater. Essa não é uma situação fácil, não é um papel tranquilo, mas é o que motiva o advogado a continuar na luta pelos seus ideais. E naquele momento, enquanto se sucediam interceptações telefônicas, buscas e apreensões, cooperações penais internacionais, quebras de sigilo de todas as naturezas, prisões, delações, o que os advogados fizeram?
Os advogados se reuniram, mais uma vez aqui eu me refiro a Antônio Cláudio Maris de Oliveira como uma das pessoas que conduz esse processo. Os advogados publicam uma carta aberta à população, né, sob o título Repúdio ao regime de superação episódica de direitos e garantias verificados na Operação Lava Jato. Em janeiro de 2016, um grupo de advogados faz este movimento, né? Isto não gerou, naquele momento, uma reação positiva. Nós, advogados, não fomos ouvidos, não fomos legitimados na fala que tínhamos de indicar que a Operação Lava Jato, que o combate à corrupção, não justifica qualquer meio, que por mais nobre que seja o fim, os protocolos processuais devem ser respeitados, assim como deve ser respeitado o papel tão atacado naquele momento da defesa do advogado criminal. Mas, naquele momento, como eu disse, isso não gerou um resultado positivo. E os advogados poderiam ter se calado, mas não se calaram, porque é esse o papel do advogado criminal. Ele continuou a combater a ilegalidade, a construir um caminho insistente e persistente de demonstração dessas violências, que são, na verdade, uma violência contra o próprio Estado democrático de direito, porque não se atinge um bem social, uma paz pública, sem o respeito aos direitos e garantias individuais, tão fortemente atacado nesta modalidade de operação da Polícia Federal. Agora, passados alguns anos, depois do escândalo da Vaza Jato, com um movimento da nossa Suprema Corte de reconhecimento de tantas ilegalidades, o olhar que se tem para aquele momento é outro. Mas foram, mais uma vez, eu repito, os advogados, os construtores desta mudança, que hoje nos coloca num patamar de um pouco mais de civilidade em termos de investigação e processo criminal, né? Foram os advogados que fizeram com que o Supremo recolocasse no trilho, por exemplo, o uso das condições coercitivas, que foram usadas de forma completamente fora do que estabelece a lei. Mas foi um movimento, mais uma vez, de repúdio a essa ilegalidade, promovido por quem atua nessa área, que fez com que o Supremo repensasse a forma como esse instituto estava sendo usado. A banalização da prisão preventiva, que nos acompanhou no passado, nos acompanha atualmente, e se não houver uma mudança, nos acompanhará no futuro, é pauta frequente da advocacia criminal, que continua a bradar que, enquanto nós tivermos um sistema de justiça altamente centrado na prisão e na privação da liberdade, avançaremos muito pouco, né? É muito importante a gente olhar para este tipo de conquista. E eu gostaria de trazer as conquistas positivas para além dessas, né, mais recentes. Acho que um símbolo, que também é resultado de uma atuação, de um olhar mais humanizado que a gente tem atualmente, que a Suprema Corte está tendo para as questões de índole criminal, diz com o julgamento do HC coletivo, né, que foi também um movimento fruto de reunião dos advogados, né, e que gerou o reconhecimento pelo Supremo, num HC coletivo, que já é uma inovação, do direito que gestantes, puerpérias ou mães de crianças pequenas têm de cumprir a sua pena em regime domiciliar. Isso é fundamental, isso é uma conquista recente também da advocacia, né? A advocacia criminal continua a trafegar neste universo, neste mar que muitas vezes é revolto, mas continua mantendo acesa a vontade, né, e a necessária força para combater esse tipo de ilegalidade. Como mulher, eu gostaria de deixar registrado, já encaminhando para o final da minha fala, que eu estou muito honrada de ser hoje presidida nessa Associação dos Advogados de São Paulo, de forma brilhante, pela primeira vez por uma mulher, que é a doutora Viviane Girardi. E acho que isso é um avanço importante que a gente tem que celebrar. Assim como temos que celebrar o enfrentamento ao feminicídio, que vem ganhando espaço nos últimos tempos, tem que registrar-se como digno de nota o espaço maior que a Lei Maria da Penha, que agora completou 15 anos, também vem ganhando, né, na proteção da mulher. Isso não é pouco
né, num país em que até 1997 as mulheres não podiam sustentar na Suprema Corte do Brasil se estivessem usando calças compridas. Num país em que apenas em 2007 a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal a ir trabalhar vestindo calças compridas foi a ministra Carmen Lúcia, em 2007. Né? Então, é importante que a gente também tenha, e como mulher, eu me sinto muito legitimada a jogar luz nessa questão, que afeta a toda a classe da advocacia, mas que também traz uma alegria muito grande, porque hoje são inúmeras as advogadas, as estagiárias, que vêm ingressando na área criminal. É enorme o número de estudantes de direito mulheres, né? E elas vêm cada vez mais preparadas, cada vez mais fortalecidas, para que a gente possa construir um caminho de mais igualdade, né? Quem sabe, num próximo capítulo da história da advocacia, tenhamos nomes femininos a compor esses movimentos tão relevantes de mudança da história pelas mãos da advocacia. Eu queria também registrar que se há algo que sempre marcou aqueles que atuam no direito penal e que é uma preocupação que sempre foi minha, sempre foi do Dr. Maris, sempre foi do Toron, é a questão do interesse que a nossa área gera para todas as pessoas e do quanto isso acaba criando, né, uma retroalimentação de relação entre a imprensa e a justiça criminal. E de como isto gera uma afetação em todos os momentos em que o advogado criminal se coloca como protagonista de um determinado caso, ou de uma determinada causa, ou de uma determinada luta. Por quê? Porque a gente tem esta simbiose de relação afetando de forma muito forte o próprio andamento da justiça criminal e a falta de compreensão para o papel do advogado e da advogada. Né? Então, esse é um tópico que nos acompanhou também no passado, nos acompanha nos dias de hoje e vai nos acompanhar futuramente, porque é da natureza humana, e é da natureza humana ter esta vontade e esta sede por informações da área criminal. Então, a advocacia criminal, para mim, ela é uma espécie de sacerdócio. Ela está acostumada a conviver com ondas e momentos de profunda intranquilidade. Mas é nestes momentos que nós advogados, que nós advogadas criminais, temos que demonstrar força e convicção em nosso caminhar. Porque, apesar das dificuldades, eu sempre acredito que as perspectivas para o futuro do direito penal são boas. Elas podem não ser fáceis, mas elas sempre são voltadas à construção de uma sociedade que vai ser mais justa e que vai ser mais igualitária. Como advogadas e como advogados, nós temos que continuar acreditando na força da nossa profissão, na beleza da nossa luta e na grandeza daquilo pelo que lutamos. Eu continuo acreditando e eu me inspiro em quem está aqui do meu lado nessa mesa para continuar na expectativa e na perspectiva de que a gente vai continuar num caminho de obstáculos, mas num caminho que vai sempre levar para um momento melhor do que o agora. Era isso que eu queria começar dizendo. Muito obrigada. Obrigada aí pelas palavras muito tocantes, né? E que eu acho importante nesse Dia do Advogado realmente rememorar. Eu até anotei aqui, né? Garantidor de garantias. O advogado tem que ter essa consciência, tem que ter isso, né, na alma, talvez, e é muito importante. E eu vou aqui dizer para você, que você falou agora no finalzinho, né? Quer ver nomes femininos na mudança da história, e eu acho que você já é um nome feminino na mudança. E recentes decisões, eu me recordo aqui, uma recente decisão que com certeza teve a sua participação, a participação da Dora Cavalcante, aquele habeas corpus, né, do ministro Rogério Schietti, sobre o reconhecimento. Aquilo ali é extremamente relevante, porque nós que atuamos, né, aqui não só na Lava Jato, mas atuamos em todas as trincheiras, né, conhecemos ali os meandros da investigação criminal, sabemos como eram feitos os reconhecimentos.
E a partir dessa decisão, já vemos posições diferentes de tribunais de justiça e isso se estendendo e mudando, né? E é muito importante. Então, assim, saiba que você já está lá na mudança da história. Eu vou passar agora, então, a palavra para o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que eu também admiro demais, é uma inspiração para todos nós, né? Ele é advogado, foi presidente aqui da ASP nos biênios 1983 e 1984, foi presidente da OAB São Paulo nos biênios 1987, 1988 e 1989 e 1990, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo no biênio 1985-1986, secretário da Justiça de São Paulo de janeiro a março de 1990 e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo no período de março de 1990 até março de 1991. Doutor Maris, a palavra está com você. Muito obrigado, Paula. Um abraço a você, parabéns pela condução desse trabalho. Um grande abraço à Flávia Hall, um abraço carinhoso ao Toron e as minhas homenagens a vocês, advogados, advogadas, todos aqueles que estão fazendo a grandeza da advocacia. Uma grandeza que tem que ser feita e refeita a cada momento. Uma grandeza cujos pilares estão na própria índole da advocacia, estão na própria vocação de cada um de nós, advogados. Nós somos, e mais ou menos a Flávia disse isso, nós somos a voz e a vez de quem não tem nem voz nem vez. E assim sempre foi. Nós vemos Toron lá, os primórdios, os vozeiros, os boqueiros. Antes mesmo do Estado se organizar como tal, nós já existíamos. Nós sempre existimos, porque sempre existiu alguém que falasse por alguém. Sempre existiu alguém que postulasse, que pedisse, que suplicasse em nome de outrem. E esta é a sagrada missão da advocacia, falar em nome de alguém. É preciso que se pare, é preciso que a sociedade dê um tempo, é preciso que os juízes entendam, os promotores idem, os advogados, os delegados idem, entendam ou procurem entender a grandeza desta missão, falar em nome de alguém. Isto é algo sublime, isto é algo sagrado. No momento em que eu me disponho a falar em nome daquele que depositou todas as suas esperanças, todas as suas ansiedades nos meus ombros, eu passo a ter uma responsabilidade humana. Eu passo a ter uma responsabilidade humana, humanitária e com o humanismo. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel sagrado. A Flávia abordou alguns aspectos extremamente interessantes, dentre os quais eu vou destacar um. Eu pensava nisso outro dia. Como a vida é paradoxal. Como a vida apresenta paradoxos que nem sempre são visíveis. O paradoxo que coloco agora é um que diz respeito ao reconhecimento de direitos àqueles que nunca tiveram seus direitos reconhecidos. E eu vou explicar. Há alguém levado ao banco dos réus. Há alguém que procede das camadas menos favorecidas da sociedade. A este alguém, a esta pessoa, por quem está no banco dos réus, é que se começa a dar satisfação, conhecimento dos seus direitos. Não sei se me fiz claro, Toron. Alguém que esteve sempre à margem do ordenamento jurídico. Alguém que nunca pôde bater as portas do judiciário. Se vê envolvido numa acusação penal, nesse momento, esse alguém passa a saber que tem direitos. E quem é ou qual é o veículo entre os direitos e esse alguém? Somos nós, advogados. Sou eu que digo a ele, estou impetrando um habeas corpus. Mas o que é habeas corpus?
Aí nós iremos lendo os trabalhos do Thoron, ouvindo os seus ensinamentos sobre habeas corpus, nós vamos contar a esse pobre coitado o que é habeas corpus. Que o habeas corpus está sendo impetrado em prol dos seus direitos, e ele passa a entender que ele também tem direitos, que ele sempre ficou marginalizado, esteve marginalizado, pelo menos naquele momento, e paradoxalmente dentro da cadeia, ou prestes a ir preso, ele passa a ter um reconhecimento dos seus direitos. E é o advogado que se torna um instrumento desta dação, desta entrega de direitos a quem nunca desconfiou sequer que tivesse direitos. Uma outra questão é a questão da advocacia nos dias de hoje. Eu diria que nos dias de hoje até nós estamos sentindo um quadro um pouco melhor. Mas, com toda razão, a questão de 5, 10 anos, durante muito tempo, foi mais difícil advogar do que advogar na época da ditadura. Isso eu falo porque lá estive, embora advogando pouco nessa época para presos políticos, eu garanto que, naquela oportunidade, tínhamos acesso aos autos. Bastava estarmos munidos de procuração, irmos às auditorias para indagar por que o cliente estava preso. E aí nós contávamos ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos. Hoje, ou durante muito tempo, modernamente, tivemos e temos ainda dificuldades em descobrir as razões de uma prisão, dificuldades em conhecer as provas contra o cliente no seu todo. Porque as provas estão hoje engavetadas, as provas hoje são seletivas, elas estão vindo para os autos apenas quando e se interessam à acusação. E aí salto para um outro aspecto, é a promiscuidade entre a magistratura e o Ministério Público. Fazendo as ressalvas necessárias para não se cometerem injustiças, nós temos hoje um relacionamento, especialmente em duas situações, júri de um lado, crimes econômicos e de colarinho branco do outro, uma promiscuidade, uma relação promíscua, extremamente nociva à administração da justiça entre juízes e promotores. Vocês que trabalharam intensamente em Lava Jato sabem do que eu estou falando. Temos hoje colocado à luz do dia, desnudada, algo que nos feriu muito, algo que nos causou muito espanto e muita estupefação. A combinação, o acerto prévio entre juízes e promotores. Nunca houve isso na história, pelo menos conhecida, da justiça brasileira. Os juízes sempre se pautaram por um rigor no que tange a sua suspeição ou a sua falta de deslocamento, de distanciamento das partes, absoluto. Hoje, não. Hoje parece que na justiça penal, em nome de um pseudo-combate ao crime, os juízes, ao receber um inquérito policial, já têm formado a sua convicção. E essa convicção não muda. Ela não muda com a prova dos autos, porque ele já adredemente declarou, decidiu que iria condenar. E iria condenar, como condenará, com prova, sem prova ou contra as provas. Isto é algo que a advocacia veio combatendo e veio combatendo ardorosamente, como a Flávia muito bem colocou, porque nós estávamos prestes a viver sob o tacão, Thoron, da pior ditadura que há, que é a ditadura do judiciário. Não há ditadura pior. A ditadura das armas, se tem condições de adquirir armas, se combate pelas armas a ditadura. Na ditadura do judiciário, não. Não se combate a caneta. A caneta é o símbolo do poder. E contra esta caneta surge apenas a palavra do advogado, a coragem do advogado, o denodo do advogado. É aí que, mais uma vez, nós nos engrandecemos. Se o advogado se engrandeceu através de atos sucessivos de coragem
na época da ditadura militar, na época da ditadura de Getúlio, na época da escravidão, lutando contra a escravidão, em prol da proclamação da República, em prol da independência lá atrás. Hoje, nós lutamos contra essa ameaça concreta de uma ditadura do judiciário. O juiz que se arvora em combatente do crime. Juiz não combate, juiz julga. Juiz decide, juiz diz o direito. O instrumento de combate ao crime é o ataque às causas do crime. Não é a punição, não é a prisão, até porque a prisão e a punição são posteriores ao crime. O crime já ocorreu. Tanto a punição não resolve que, no Brasil, aumentam os números de presos, 850 mil, na medida em que aumenta o número de crimes. A criminalidade sobe, as prisões sobem. Então, não há nenhuma correlação de combate. Subissem as prisões, diminuísse o crime? Não é. Não é isso, até porque nós sabemos que o sistema penitenciário brasileiro é um fator criminógeno dos mais eficientes, dos mais importantes. Ele instiga o crime. E ele instiga o crime porque, ao lado de não corrigir aquele que foi preso, tanto isto é verdade que 70% daqueles que estão presos já estiveram presos, portanto, a prisão não intimida, e, ao lado disso, nós temos um clamor social pela prisão. Há um clamor pela punição. Não há um clamor pelo ataque às causas. Não há um clamor para se terminar com a miséria no Brasil, causa evidente desse crime violento. Não há um clamor para criarmos um ordenamento jurídico que proteja o erário. Desprotegido o erário, esta é uma causa de crime do colarinho branco, do crime de corrupção. Este quadro, também traçado já pela Flávia, é um quadro que põe o advogado de novo na vanguarda. Põe o advogado de novo como porta-voz dos interesses maiores, que nem sempre são reconhecidos como tais pela própria sociedade. O advogado criminal, especialmente, ele é tido assim como um longa-manos do crime, como um auxiliar do crime, como se nós defendêssemos o crime e não porta-vozes dos direitos do acusado, o que nós somos, na verdade. Direitos esses que são de toda a sociedade. O crime é um fenômeno humano, o crime é um fenômeno social. Qualquer um de nós poderá se haver sentado no banco dos réus. Poderá ser levado às barras dos tribunais. O crime não é uma entidade apartada da sociedade. Ela é íncita ao homem. O crime é um fenômeno íncito ao homem. Está ali. É preciso que a sociedade entenda isso até para valorizar o nosso papel. Valorizar o nosso papel, porque sem advogado não há justiça. Nós sabemos que no cível, direito de família e outros ramos do direito, a justiça é inerte. Quem provoca a justiça somos nós. No momento em que exercitamos e exercemos, ou melhor dizendo, a capacidade postulatória, a capacidade de falar em nome de alguém, é que, batendo a porta do judiciário, ele se movimenta. E no crime, se não houver defesa, não poderá haver acusação e nem condenação. É a defesa que legitima as condenações. Até para aqueles que querem condenação, que gostam de punição, é preciso que eles entendam que, sem a defesa, esta punição não ocorrerá, porque é a defesa que dá legitimidade à eventual punição. E todo esse quadro, para mostrar a importância do advogado, a importância atual do advogado, tem que ser florido, tem que ser rodeado, ornamentado por algumas características da advocacia.
Por que nós somos assim? E quando eu digo nós, eu digo os advogados vocacionados, porque nós temos características que nos levam a nos tornar absolutamente incompatíveis com as situações de injustiça. Temos algumas características que nos colocam uma grande qualidade nossa, que é a coragem. Temos algumas características que nos tornam sensíveis ao sofrimento humano. E uma dessas características é exatamente o que a Flávia disse, a ausência de maniqueísmo. Nós sabemos que o homem não é completamente bom, não é completamente ruim, que não existe o belo absoluto, o feio absoluto. Nós temos noção da condição humana. Nós temos um conhecimento pleno da condição humana, com as suas misérias e com as suas grandezas. Por essas razões e por outras, nós nos tornamos absolutamente habilitados a falar em nome de alguém. E há uma característica da profissão, que já não é íncita à profissão, mas é externa a ela, que é a incompreensão. Incompreensão que nos acompanha historicamente. E, ao lado da incompreensão, no que tange às nossas funções, ao nosso papel, especialmente do advogado criminal, nós temos uma outra característica. Há uma incompatibilidade absoluta da advocacia com o Estado que não seja um Estado de direito democrático. Nós não temos condições de advogar a não ser na democracia. A única razão para advogarmos fora da democracia é para que ela, a democracia, retorne. Nesse momento, nós advogamos em prol da redemocratização, como já fizemos algumas vezes neste país. O advogado não consegue advogar a não ser num regime de liberdade. E é por isso que os déspotas não gostam de nós. Os autoritários nos detestam. Nós somos a antítese do autoritarismo. Nós sabemos que a verdade, ao contrário deles, que se julgam donos dela, a verdade, nós sabemos que a verdade é algo relativo. A verdade vem com a petição inicial, depois ela é modificada pela contestação, depois ela é modificada pela instrução do processo, mais tarde, um pouco, ela muda, porque a sentença vem com a verdade, mas não vem com a verdade absoluta, só vem a verdade absoluta com a decisão com trânsito em julgado. Então, nós sabemos que não somos donos da verdade. Nós temos a humildade de sentar à mesa para discutir. Nós gostamos do contraditório, nós gostamos da oposição, porque nós sabemos que daí é que sairá a verdade. Eles não. Os déspotas não. Os donos da verdade, aqueles que dizem eu tenho a caneta, esses não gostam. Eu tenho a chave, eu tenho a verdade, esses não gostam da advocacia e sempre nos prejudicaram ou tentaram nos prejudicar. Napoleão queria cortar nossas línguas. Nas épocas difíceis, institucionalmente difíceis do Brasil, nós éramos presos, nós éramos mortos, nós tivemos que fugir. Hoje nós homenageamos na Associação dos Advogados um advogado que, nos idos de 70 até 80, juntamente com outros, percorria os quartéis para buscar advogados presos. Olha o Sérgio Duarte Garcia, Raimundo Pascoal Barbosa. Esses iam atrás dos presos, colegas nossos, desaparecidos muitos, e enfrentar os militares, que eram os carcereiros desses advogados. Mas o Sérgio Duarte Garcia, quando dois ilustres advogados foram presos, José Carlos Dias e Dalari, foram presos no DOPS, e eu estava lá assistindo, não a cena, mas eu estava ali na Praça General Osório, Mário Sérgio entrou no prédio e disse ao delegado, eu estou aqui me apresentando à prisão. Mas como? Estou me apresentando à prisão, só sairei quando ambos saírem. Saiu Mário Sérgio Duarte Garcia e saíram José Carlos Dias e Dalmo Dalari numa ação provocada pelos advogados e capitaneada por Arnaldo Malheiros, que quebrou uma das portas. E Mário Sérgio foi
fazer essa conclamação ao delegado. Só sairei se os dois saírem. São atos da história já, mas são atos que se repetem. São atos que se repetiram. Falou-se aqui de advogado de Antônio Bento, falou-se de Antônio Bento, não, falou-se de Luiz Gama, eu falo de Antônio Bento, um outro advogado, que libertava os escravos, junto com o que ele chamava de os meus caifazes, invadiam as fazendas para libertar os escravos. São advogados deste jaez que a humanidade sempre precisou, precisa hoje e precisará daqui para frente. Nesse 11 de agosto, meu abraço carinhoso à Associação dos Advogados, ao Toron e à Flávia. Ao Toron que eu vi crescer. Não vi nascer, mas vi crescer. Vi crescer na advocacia. Vi crescer de uma forma exuberante, com todos os méritos. Toron hoje é, indiscutivelmente, uma das figuras mais importantes da advocacia brasileira. Que outros Torons surjam. E a Flávia, mulher advogada, símbolo. Eu tenho a honra de ser vice-presidente da Flávia. E torço, ao contrário de outros vices, para não ter que ocupar o seu cargo sob nenhum pretexto. A Flávia, o meu abraço fraterno e a minha profunda admiração pela sua coragem, pelos seus dotes intelectuais e pela sua vontade, tal como o Toron, tal como eu, tal como tantos, de construirmos todos nós um Brasil melhor. Um grande abraço à advocacia brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Maris, pelas palavras. E enquanto eu ouvia aqui ditadura do judiciário, eu lembrei de um voto do ministro Eros Grau, do ministro aposentado do Supremo Eros Grau, há mais de 20 anos, ali na Operação Satyagraha, em que ele escrevia, né, pior que a ditadura das armas é a ditadura da toga, né, e ressaltava a importância de ter um Supremo combativo, um Supremo que, sim, era garantidor das garantias, que cuidava da Constituição e falava que ter varas criminais que se comparavam a feudos seria inadmissível, né? Faz falta. Decisões como essa fazem faltas. E ali, certamente, eu não me recordo aqui quem era o advogado da causa, mas foi bem o que você, Maris, Flávia, trouxeram, né? Aquilo só chegou ao Supremo por meio de um advogado, por meio, inclusive, foi de um habeas corpus, né? Agora eu passo aqui a palavra ao Alberto Zacarias Toron, né, que é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca. Foi juiz suplente do TRE São Paulo em 2014 e 2016 e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, do Conselho Estadual de Entorpecentes, o CONEM, de São Paulo, e da segunda Câmara do Conselho Federal da OAB. Queria cumprimentar a presidente, a Viviane Girardi, por este evento, este e outros que já se celebraram, como o Maris lembrou ainda hoje pela manhã. Cumprimentar todas as advogadas e advogados que nos ouvem. O meu carinho para Flávia Raal, eu já disse uma vez e volto a repetir, a Flávia, quando eu a ouço, eu me sinto inteligente. A Flávia tem esse brilho que ela traz consigo na pessoa dela, na fala dela, e me faz sentir inteligente. Uma alegria sempre te ouvir, Flávia. Obrigado pelo carinho também das suas palavras. E saudar também o meu querido amigo, mestre de sempre, Antônio Cláudio Maris de Oliveira. O Maris é isso que a Flávia falou, é um inspirador para nós, é um modelo de advogado que nós, muito orgulhosamente, tentamos perseguir, seguimos. E as palavras dele são sempre inspiradoras e merecedoras da nossa reflexão. E eu quero começar com uma reflexão que eu, hoje pela manhã, um pouco assim atormentado pela
grandeza do tema que nos foi atribuído, quer dizer, a advocacia e a história da humanidade, né? A importância da advocacia para a humanidade. E eu liguei assim para o Mariz e conversamos um pouquinho, liguei para a Flávia também, conversamos um outro tanto. E eu queria dizer, menos que fazer um discurso, queria problematizar algumas coisas. Malgrado a importância da advocacia, o que nós vemos hoje, para muita tristeza minha, e eu tenho certeza que não apenas minha, nós vemos hoje um fenômeno que é a monocratização dos tribunais superiores. Monocratização dos tribunais superiores. Alguém vai dizer assim, não, mas isso impõe ou imprime maior celeridade à justiça. Essa deusa chamada celeridade, uma deusa moderna, ela não existe para a justiça. Às vezes, eu ouso até dizer que ela se coloca numa posição antagônica da realização da justiça. A verdade é que, toda vez que se decide monocraticamente uma causa, nós vamos interpor o agravo interno, o agravo regimental, como quer que se chame, e aí o advogado não pode sustentar oralmente neste agravo regimental. A voz do advogado, ô Maris, para de conversar quando eu estou falando, Maris. A voz do advogado é cada vez menos ouvida. Essa é a verdade. Oi. Você nunca aprendeu a educação que eu te dei, né, Torão? Incrível. Não aprendi mesmo. Mas você ia gostar de ouvir o que eu falei. A voz do advogado, Maris, toda vez que nós temos que interpor um agravo regimental, ela é cada vez menos ouvida. E veja você um disparate. Se tratar de um mandado de segurança impetrado, que seja fulminado monocraticamente, você pode, a teor do que dispõe o Código do Processo Civil de 2015, artigo 937, número 5, se não me falha a memória, você pode sustentar oralmente no agravo regimental. Torão, vai advogar no cível. Torão, vai advogar no cível. Assim você abre campo para nós. Se se tratar de um habeas corpus, que é um remédio que tem a mesma natureza do mandado de segurança, você não pode sustentar oralmente. E é um absurdo que se tenha construído essa intelecção. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível fazer sustentação em agravo regimental tirado da decisão monocrática que não conhece ou indefere o habeas corpus. É um absurdo que isso ocorra. E agora eu tenho aqui, nas minhas mãos, um trabalho que está para ser publicado numa coletânea da OAB, um trabalho de dois grandes advogados, a Daniele Galvão, que é uma grande advogada, doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo, e o meu colega de escritório, Fernando Cunha, e eles fizeram um levantamento a partir do site do Supremo Tribunal Federal e constataram que 90,93%, ou seja, quase 91% dos habeas corpus são julgados monocraticamente. E isso porque existia uma pessoa chamada Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, que era responsável, que era o responsável por levar à corte os habeas corpus impetrados. Porque os demais ministros, podem reparar, praticamente não levavam habeas corpus em mesa para julgar no colegiado, julgavam monocraticamente. Então, nós temos um problema aí. Por mais que se diga, que se louve o advogado nas solenidades públicas, nos grandes salões, com discursos bonitos, na prática, o que nós vemos, pesa dizê-lo, é um alijamento da figura do advogado. Lembremos que, em grego, advogado é expresso pela palavra dikegoros. Dikegoros é, ao pé da letra, a voz do direito. É essa voz do direito que o Maris lembrou bem, que muitas vezes é preterida quando não é tomada como um estorvo, quando se interpreta
o manejo de um habeas corpus ou mesmo de um mandado de segurança como uma espécie de atrapalhar as investigações ou atrapalhar a ação penal, como era, Flávia, a questão do habeas corpus para o exame dos autos. O leading case nessa matéria é um caso meu de 2000, que é o habeas corpus 82354, que o ministro Pertence julgou, e julgou muito bem, dizendo que é direito do advogado acessar os autos de inquérito, mesmo que gravados pelo sigilo, quando ele for procurador do investigado. E quando eu me tornei, no meu segundo mandato do Conselho Federal, diretor do Conselho e presidi a Comissão Nacional de Prerrogativas, eu me dei conta de que nós não poderíamos privar a advocacia de um importante instrumento que era a súmula vinculante. Daí a nossa proposta, prontamente endossada pelo Arnaldo Malheiros Filho e por outros grandes advogados, de se editar uma súmula vinculante. Até o relator dessa matéria foi o saudoso ministro Carlos Alberto Direito de Menezes, que nos deu pela via exegética aquilo que nos estavam roubando pela via exegética, porque o artigo 7º, número 14 do Estatuto do Advogado é muito claro quanto a esse direito, mas pela via exegética, invocando isso que o nosso querido Eros Grau chamou de uma espécie de gazua apta a arrombar qualquer direito e garantia, você invoca um princípio que é o princípio do direito à publicidade, do acesso aos autos, mas invoca outro que é o da segurança. E nesse cotejo abstrato de princípios, pretere-se a aplicação da regra democraticamente votada a partir de uma leitura muito particular, de um subjetivismo, da ideologia do aplicador da regra, para dizer, não, o advogado não pode olhar, porque há de prevalecer o princípio da eficácia das investigações sobre o direito individual de examinar os autos. Uma falácia esse raciocínio que, finalmente, o Supremo Tribunal veio a desmontar. Mas o que eu queria dizer mesmo é que não basta para nós a consagração legal dos direitos. Vejam a questão do direito ao silêncio. Não há no Brasil, Maris e Flávia e Paula, não há no Brasil uma cultura de respeito ao direito ao silêncio. Veja, eu não falo do direito consagrado. Imagina, Maris, você no júri, o réu é chamado para ser interrogado e o juiz diz assim, olha, o senhor tem direito de ficar calado, o seu silêncio não pode prejudicá-lo, mas essa é a hora que o senhor tem para se defender. O senhor matou seu irmão? Eu me reservo o direito de permanecer calado. O réu está frito. Está frito. Eu me lembro uma vez, eu conversava com um advogado americano, eu estava aqui no Brasil, às vésperas de um julgamento pelo tribunal do júri, um acusado, e ele me perguntou, o seu cliente falará? Falei, claro, ele falará, falará. Ele vai falar. E ele ficou um pouco estupefato. Como vai falar? Nos meus anos de júri, era até um advogado mais velho que eu, meu cliente nunca falou. Mas é claro, nos Estados Unidos, primeiro, o réu não é necessariamente chamado para ser interrogado. Em segundo lugar, o juiz faz uma longa preleção sobre o direito ao silêncio. Então, o que acontece? Você vai numa CPI e, porventura, orienta seu cliente a permanecer calado. Você é alvo de chacota. Seu cliente é alvo de chacota, de desrespeito, de todo tipo de imprecação. Então, nós temos que lutar pelo entranhamento cultural dessas regras que condensam valores claros, valores importantes à nossa civilização, a uma cultura menos punitiva, mais garantista. Muito se dizia, Marisa, e você vai se lembrar disso, que ao tempo da ditadura, os direitos dos advogados não eram respeitados porque vivíamos debaixo de um estado de força, debaixo de uma ditadura. Pois veio a democracia e o que nós vimos
é que não bastou a consagração formal do Estado de Direito para se respeitarem direitos e garantias individuais e, particularmente, as prerrogativas profissionais, que são uma espécie de prolongamento desses direitos e garantias. Talvez aquela velha e conhecida frase da UDN, que tinha, obviamente, uma inspiração anticomunista, não é? O preço da liberdade é a eterna vigilância, nunca se colocou com tanta clareza, com tanta necessidade. Vejam vocês a questão mudada em 2008 de que o juiz passará a palavra às partes e indagará por último. Tchau, Maris combinou com a gente, queria sair antes, ele vai participar de uma outra live. Uma alegria tê-lo conosco, Maris. Boa live para você e que Deus o ilumine. Bom, vejam vocês... Flávio, um abraço. Paulo, um abraço. Essa cultura inquisitorial na forma de inquirir a testemunha, muitos juízes ainda seguem o modelo de que ele pergunta primeiro. E quando ele se permite perguntar depois, o que é que nós vemos? Como era o caso do juiz Moro. Ele praticamente arrasava a prova que você fez com a vantagem de perguntar por último. Então, é difícil para nós lidarmos com todas essas situações. Mas nós temos pontos positivos, como a recente decisão, endossada agora pela 5ª turma do STJ, da qual foi relator o eminente ministro Reinaldo da Fonseca, que fala do controle da convencionalidade num tema tão caro e tão delicado como é a questão da superlotação nos presídios. É um presídio no Rio de Janeiro, cujo nome dele eu não me lembro agora, em que o tribunal afirmou a legalidade de se contar em dobro cada dia de prisão cumprido. Isso tendo em vista as garantias asseguradas pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Quem quiser olhar esse tema, está no recurso em habeas corpus 136961. Então, nesse acórdão, o ministro Reinaldo fala na figura do juiz interamericano. Essa é uma conquista importante para começar, na linha do que fez também o ministro Ricardo Lewandowski, referido pela Flávia Rahal, para começar a humanizar, de fato, o nosso sistema penitenciário. É importante lembrar que o primeiro juiz que começou a mexer nessa chaga de verdade foi um sujeito chamado Gilmar Ferreira Mendes, quando ele foi presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, que aflorou esse problema, que fez os mutirões carcerários. Então, vejam, a figura do advogado ela é muito importante, mas não nos iludamos. Também os advogados estiveram com a ditadura militar. O Conselho Federal da OAB, na sua ata de 64, registra o apoio que o Conselho deu ao golpe de 64. Também advogados, lá atrás, defendiam a estrutura escravocrata da nossa sociedade. Há advogados, gostemos ou não, para todos os gostos. Mas o importante na nossa história, e esse me parece ser o grande legado da advocacia, é estar do lado do underdog, do oprimido, é estar do lado daquele a quem todos criticam, a quem todos massacram e a imprensa demoniza. A grande figura do advogado, ela aparece para mim, Flávia, eu não sei se você pensa assim, quando nós miramos o caso do capitão Alfred Dreyfus, no final do século XIX, início do século XX, na França antissemita, e são os advogados que lutam em favor daquele que era acusado de alta traição do Estado. São os advogados que lutaram em defesa dos donos da escola de base que foram massacrados e tiveram suas vidas destroçadas. Eu fui assistente de acusação no caso da Suzane Richthofen. Mas aí o vento soprava na popa. Não é essa face. É advocacia? É, mas não é a verdadeira face. Quando eu defendi João de Deus, Nicolau dos Santos Neto, essa é a verdadeira face do advogado.
O advogado pergunta muitas vezes, você defenderia o culpado? Muitas vezes. O que se espera do advogado, socialmente falando, não é que ele se substitua ao juiz e muito menos ao promotor, é que ele vista a camisa daquele que é acusado e demonizado e fale por ele. Porque sempre há uma chance, mesmo que seja 1 em 1000, de essa pessoa ser inocente. E a sociedade precisa desse esforço profissional para que essa pessoa seja julgada com justiça. E, se for condenada, a sociedade tranquila, o juiz tranquilo poderá dizer: ele teve defesa, ele foi bem defendido. É triste dizer, e eu falei isso pela manhã, Flávia, exaltando o trabalho que você e a Dora realizam no Innocence Project, é triste ver réus pobres condenados porque foram mal defendidos ou ficaram praticamente sem defesa, como no caso do estupro, do belo acórdão que eu li, lá no caso do Ceará, de Fortaleza, tenho a impressão que você atuou diretamente nele, ou nos casos de reconhecimento fotográfico. Então, nós temos, o nosso papel é esse, de lutar pelos direitos daqueles que, acusados, demonizados, têm uma voz, a voz da justiça, para falar por eles. Eu vou ficar por aqui, eu teria outras coisas para dizer, mas eu queria um pouco de debate, queria ouvir as pessoas que nos ouvem, queria ouvir a Flávia na crítica, ou, enfim, no que ela tiver para dizer. Então, eu vou restringir minha fala por aqui, cumprimentar todas as advogadas, fazer aqui uma lembrança justa também da Zulaye Cobra Ribeiro, grande advogada criminalista, Esther Figueiredo Ferraz, outra grande jurista que merece a nossa lembrança, e também não poderia deixar de recordar, já foi falado do Arnaldo, do nosso querido, saudoso batonier de São Paulo, Raimundo Pascoal Barbosa, e eu queria lembrar aqui também o grande, insuperável mestre Valdir Troncoso Pérez. Parabéns a todas as advogadas e advogados por esse nosso dia. A luta continua. É isso. Obrigado. Obrigada, Toron. Eu tenho certeza que passaríamos ainda aqui a tarde inteira ouvindo você falar com tamanha, talvez a palavra não sei se seja empolgação, né? A gente ouve você e, assim, eu tenho certeza, eu quero sair daqui e trabalhar muito mais depois de ouvir você falar, porque é uma grande honra. Você falou um pouquinho aqui da sustentação oral no agravo regimental, né? Eu me recordo que a ASF figurou como amicus curiae naquele julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e estávamos esperançosos naquele momento, né? Vai ser publicado o trabalho da Daniela e do Fernando, mas existe um livro chamado Habeas Corpus, feito por diversos assessores de ministros do Supremo, em que o nosso conselheiro Heitor Corniaconi está aqui falando em monocratização da justiça. Isso é exato, é esse mesmo, exatamente, esse livro. Um dos coordenadores é o Gustavo Mascarenhas, com quem eu tive a honra de trabalhar, foi advogado juntamente comigo no escritório. Eu queria ouvir um pouquinho aqui de você, da Flávia, né? O nosso tema aqui é atualidades e futuro. Um pouquinho sobre o futuro da advocacia, né, da advocacia criminal, principalmente com as grandes alterações que tivemos aqui ao longo dos anos, né, a introdução recente de um direito penal negocial, aqui com a reforma do projeto anticrime. Então, eu queria ouvir um pouquinho aqui vocês sobre isso. Nós tivemos propostas legislativas que apontam para o futuro. Nós não chegamos ainda na extensão do projeto Moro, no projeto anticrime, de um completo plea bargain, mas se avançou em termos de justiça negocial para a ampliação daquilo que nós chamamos de suspensão condicional do processo, sursi processual, antes confinado às penas mínimas, à pena mínima de até 1 ano, é isso, né, Flávia? Já no artigo 89
do Código da Lei 8.099, e que agora foi ampliado para casos de pena mínima de até 4 anos, nos quais não haja violência ou grave ameaça. É um avanço, eu acho que é um avanço despenalizador importante, embora se exija a confissão. A mim me parece um despropósito a exigência da confissão, mesmo porque a pessoa, ao final, preservará a sua primariedade. Então, soa estranha a exigência de confissão com a preservação da primariedade. Enfim, mas é o que prevaleceu. Uma outra coisa ruim é que se construiu uma interpretação segundo a qual esse direito ao acordo de não persecução penal, a exemplo do que havia com o sursi processual, não é um direito público subjetivo, não é um direito público subjetivo do acusado, mas é uma prerrogativa institucional do Ministério Público. Isso me parece um erro crasso. Isso devia ser transformado, de alguma maneira, para permitir que, não havendo proposta do Ministério Público, o acusado, o interessado, peça ao juiz que faça esse acordo. E aí nós teríamos um direito público subjetivo de natureza processual. Não vingou, eu quero ouvir um pouco a Flávia sobre isso, a ideia de um acordo mais amplo, como nós temos nos Estados Unidos. Há prós e contras, especialmente naqueles casos dos réus pobres. Nós sabemos que nos Estados Unidos, alguns réus negros pobres confessaram práticas com medo de ir para o corredor da morte ou ficar numa prisão perpétua, e que depois exames de DNA revelaram que ele não era o autor do crime. E aí todo mundo pergunta, mas por que ele confessou? Por uma razão óbvia, ele não queria se submeter à loteria judiciária, ele não tinha dinheiro para mandar fazer perícias, para, enfim, se defender. Ao contrário do que o vulgo, né, pensa, que costuma se dizer, quem não deve não teme, é exatamente o contrário. Quem é inocente teme muito. Quem não deve teme, claro. Então, a gente tem essa grande questão no nosso direito. Eu vejo também a aplicação desmesurada da figura de lavagem de dinheiro e condenações muito com base na ideia de que bastam indícios, às vezes nem provados no crime antecedente, mas se trabalha com a ideia de um pressuposto, como se fosse uma verdade axiomática que não carece de demonstração. Acho que o processo penal não pode trabalhar com esse tipo de standard, né, com esse tipo de modelo. Por fim, eu queria falar um pouco dos julgamentos telepresenciais. Eu acho que é uma conquista, em certo sentido, democratiza a justiça, porque o réu pobre, eu não sei se a Flávia concorda com isso, ele pode sustentar do Amazonas, onde ele estiver, em Brasília ou aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu acho que isso veio bem. Eu tenho participado de vários julgamentos telepresenciais e penso que funciona bem. Eu acho que é um legado da pandemia, quer dizer, a pandemia funcionou como um catalisador e prova bem. O Maris, por exemplo, falava hoje para mim de manhã que ele considera muito boa a possibilidade de despachar memoriais nessa forma telepresencial. Também tenho feito isso e eu acho que funciona. Eu acho que isso é um modelo que veio para ficar. Acho que nós vamos ter aí uma justiça que vai combinar as formas presencial e telepresencial. Não sei se eu respondi sua pergunta, Paula, mas eu queria ouvir a Flávia. Obrigada, Toron. Eu vou começar pelo primeiro ponto, que é a questão da justiça negocial, né? Eu acho que quem já advoga há alguns anos, como a gente, há não tanto tempo não imaginávamos essas possibilidades todas de solução de conflito no âmbito criminal, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma inovação que veio para ficar e que eu acho que tem aspectos positivos, porque quem fica ao lado, e eu já me referi a isso, de alguém que é submetido a uma investigação criminal, a um processo, tem a percepção clara do sofrimento que isso significa, né? Da afetação de dignidade que isso traz. Então, eu acho que a opção é sempre uma opção boa, né? Porque se ela é um direito, como disse o Toron,
o ideal seria que fosse vista como um direito subjetivo para que quem quiser exercê-lo, né, dentro dessa expectativa de não se submeter ao sofrimento do processo, que assim o faça. Eu tenho duas preocupações. Uma que também é num paralelo com a Lei 9.099, com a transação e com a suspensão, que é a inversão, né, de valores, porque tanto a transação quanto a suspensão, mais especialmente a transação, ela deveria ser uma proposta em casos nos quais não fosse o caso do arquivamento do inquérito. E a gente sabe, na prática, que o pragmatismo, né, que é um dos grandes males dos nossos tempos, do ponto de vista processual, inverte a ordem. E eu já vi isso acontecer também no acordo de não persecução penal. O Ministério Público se colocando no seguinte sentido: primeiro, vamos ver se ele tem interesse no acordo de não persecução penal. Se não, eu vou avaliar se é o caso do arquivamento, numa inversão evidente do que diz a lei, né? Inclusive, pois não. Você está absolutamente correta, e eu queria dizer para você que há um precedente do Pleno do Supremo, que é muito ignorado, mas que é muito importante, no caso daquele Francenildo, em que era acusado Palocci, Jorge Levi Matoso, né? Naquele caso. E, naquele caso, o Pleno do Supremo Tribunal Federal só abriu a discussão sobre o cabimento da suspensão processual após o recebimento da denúncia. Eu não tenho de cabeça o número dessa ação penal, mas há um precedente reforçando a sua linha corretíssima de argumentação. Obrigada, Toron. Então, essa é uma primeira preocupação que eu tenho. E a outra preocupação, você já tocou, e aí eu trago realmente a vivência do Innocence Project lá nos Estados Unidos, né, que foi a fonte de inspiração para o nosso projeto aqui no Brasil, que foi um movimento que o Innocence Project fez contra o uso desmedido, despreocupado, banalizado do plea bargain, que, então, o juiz Sérgio Moro quis introduzir aqui no nosso ordenamento jurídico e que hoje é responsável por mais de 90% de, entre aspas, soluções dos casos criminais na justiça norte-americana. O que significa dizer que lá nos Estados Unidos, a cada 10 casos criminais, em média, apenas um é submetido ao olhar do Poder Judiciário, porque os outros 9 são solucionados pelo plea, que pressupõe a confissão e a condenação da pessoa que aceita, né? Isso é tido como um demonstrador de eficiência da justiça criminal, o que, com todas as vênias a quem pensa diferente, me parece ser o oposto disso, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter essas soluções. A justiça negocial veio para ficar, pode trazer bons frutos para soluções dos conflitos no âmbito criminal, mas não pode transformar a justiça criminal em algo que se torne banalizado, porque nessa loteria jurídica que se referiu o Toron, é muito natural que entre o incerto e o certo, mais ao alcance da mão, uma pessoa temerosa faça a opção pelo certo, né? E que advogado, que defensor público, num sistema de justiça criminal como o nosso, vai poder garantir resultado para um cliente que pergunte: mas se eu não aceitar esse acordo, você me garante que eu serei absolvido? Eu sou inocente. Você consegue me garantir essa absolvição? Ninguém consegue garantir a absolvição. E aí, para completar, numa última fala do Toron, né, porque outro dia eu ouvi isso numa conferência numa OAB, um advogado perguntando: eu entendo por que as pessoas têm tanto medo de serem investigadas, porque quem não deve, não teme. Na nossa experiência no Innocence Project, todos os inocentes que nos procuraram e que foram presos, acusados e condenados por algo que eles não fizeram, tinham essa convicção interiorizada. E foram, na maior parte das vezes, desacompanhados dos seus advogados e despreparados para aquilo que eles iam enfrentar numa delegacia e depois no judiciário, porque tinham a crença que a verdade da inocência seria a tábua de salvação para eles naquele momento. A gente sabe que o sistema não funciona assim. Então, eu queria reforçar essa tua fala, Toron, com a qual eu não poderia concordar com mais vontade e energia do que essa parte final. Então, obrigada, você tem toda a razão. Flávia, a gente ouve muito isso, né? É engraçado, as pessoas vão de peito aberto, eu diria, né? Vão na inocência mesmo de como serão tratadas pelo sistema, né? A gente já está aqui com o tempo esgotando. Eu posso aqui perguntar a Toron, Flávia, vocês querem fazer considerações finais, né? Antes de encerrarmos aqui
o painel. Quero também, antes aqui de passar a palavra para vocês, fazer um pedido para todos que nos ouvem, para a Flávia e para o Toron também, caso ainda não tenham respondido o censo da ASP, né? Todos receberam e-mail e vão receber aí nos próximos dias. São perguntas rápidas, como passou o vídeo, são 4 minutinhos, mas que são muito importantes para que a gente possa aqui, como associação, com mais de 80 mil associados, que de fato representa a classe da advocacia, a advocacia paulistana, que a gente possa fazer um diagnóstico para melhor aqui direcionar os nossos trabalhos, né? Enfim, inclusive expor um pouco o resultado que virá dessa pesquisa. Então, eu quero reforçar esse pedido para todos que nos assistem, para vocês, palestrantes, também responderem o censo aqui da ASP, que é muito importante, né? Pergunto aqui se vocês querem fazer algumas considerações finais antes de encerrarmos o nosso painel. Eu queria falar apenas 2 coisas, agradecer novamente o convite e dizer que eu tenho, nesses 40 anos, depois de 40 anos de exercício ininterrupto da advocacia, dizer que eu tenho uma visão otimista, não apenas otimista em relação ao exercício da advocacia, à garantia dos direitos e garantias individuais, mas acho que nós precisamos jogar nossos esforços muito no diálogo. Eu ouso dizer que o judiciário nunca precisou tanto de nós, advogados, como agora. Sejam as cortes regionais federais, sejam os tribunais de justiça, nós precisamos dialogar para aperfeiçoar o sistema de justiça. E eu acredito que isso é possível. Acredito também no trabalho das nossas entidades representativas. Sempre chamo a atenção dos advogados, sobretudo os mais novos, da importância de participar em entidades como a ASP, como o IDDD, como a OAB, como o Instituto dos Advogados, para que a gente possa engrossar esse coro em favor de uma justiça melhor e mais humana. E engrossar o coro também em favor de uma sociedade melhor, menos excludente e mais justa. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Eu também, Paula, queria terminar agradecendo mais uma vez essa oportunidade e dizer que eu saio desse painel sentindo ainda mais orgulho de ser advogada criminalista. Eu acho que tudo que foi dito hoje é uma demonstração da importância do trabalho que o advogado tem, das entidades de classe, como disse o Toron, esse diagnóstico que ele trouxe com tanta precisão de frentes que vão precisar da nossa força, que vão precisar da nossa luta. Eu acho que é o motor que a gente precisa sempre ter, né, para continuar nessa batalha, que é uma batalha de fazer revoluções pequenas, né, no cotidiano da profissão, no cotidiano da realização da justiça. E acho que isso é a beleza de ser advogado, de ser a voz, de ser a cara do outro e de se colocar na frente de quem está, né, sendo tantas vezes agredido e atacado, mas se colocar na frente pela convicção de que é esse o caminho que vai, sem dúvida nenhuma, transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa e igualitária. Então, eu termino agradecendo essa possibilidade, dizendo que saio mais feliz e mais convicta dessa opção e do caminho profissional que eu escolhi. Muito obrigada, Toron, foi uma alegria estar aqui com você hoje. Obrigada, Flávia. Em nome da ASP, agradeço demais a nossa tarde aqui.